A paz esteja convosco. Caros irmãos, a Igreja hoje dá-nos a oportunidade de celebrarmos as 5 chagas do Senhor, isto é, as feridas que Cristo recebeu na cruz e manifestou aos apóstolos depois da ressurreição. É uma devoção muito viva entre os portugueses desde os começos da sua nacionalidade. São disto testemunho a literatura religiosa e a onomástica referentes a pessoas e instituições. Os Lusíadas de Luís de Camões sintetizam o simbolismo que tradicionalmente relaciona as armas da bandeira portuguesa com as chagas de Cristo. Assim, os romanos pontífices, a partir de Bento XVI, consideram a Portugal uma festa particular, que ultimamente veio a fixar-se no dia 7 de fevereiro. Originária em São Bernardo, este culto manifesta uma dimensão marcadamente cristológica em Portugal. As chagas simbolizam a totalidade da paixão e, mais ainda, da ressurreição. Esta festa recorda-nos o mistério da redenção de Cristo em nosso favor. A sua atualidade reside essencialmente nisto. É para Jesus Cristo que se dirige a nossa adoração, celebrando esta festa para Ele que nos amou infinitamente e que nos manifestou este amor através das suas chagas. A popularidade desta festa era tal que levou o Papa Bento XVI a instituir esta festa litúrgica para Portugal, com ofício e missa próprios, como ainda hoje acontece. Assim, os papas consideram, o Papa, a partir já de Bento XVI, consideram para os povos de língua portuguesa esta festa particular, que ultimamente veio a fixar-se no dia 7 de fevereiro, com maior esta devoção com muito mais intensidade vivida entre os portugueses. Vamos para a leitura do Evangelho desta festa. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir as suas mãos, se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos a celebrar, então, nesta festa das 5 chagas do Senhor. Tomé é desafiado, mas ele encontra depois resposta ao tocar as chagas do Senhor.
Depois que lhe contaram a notícia sobre a ressurreição do Senhor, ele duvidou, ele não acreditou, porque Tomé, a sua fé ainda não estava amadurecida, pois eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas o Evangelho termina com uma frase bastante forte e também muito expressiva. Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Exato. Felizes os que acreditam sem terem visto. Então este Evangelho tem muita expressão, sobretudo para nós que não vivemos com Jesus, não somos do tempo em que Jesus caminhou, conviveu com os seus discípulos, mas nós fazemos parte destas gerações que podem também fazer parte dentre os felizes que acreditam sem terem visto. Felizmente há muitos que acreditam sem terem visto. Pois é próprio da fé crer no que não se vê. Pois se eu já vejo algo, não preciso mais de colocar aí a fé. Então, é próprio da fé crer no que não se vê. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Além disso, para este nosso para Tomé, para o incrédulo Tomé, as chagas serão um sinal inequívoco da ressurreição de Jesus. Jesus é o Filho de Deus que verdadeiramente morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Assim, as chagas dão-nos uma grande lição. Uma lição da comprovação de fé, já a partir de Tomé. Por isso, no corpo de Cristo ressuscitado, as chagas não desapareceram, permanecem, porque aquelas chagas são um sinal permanente do amor de Deus por nós e são indispensáveis para crer em Deus, pois sabemos que Cristo ressuscitou com um corpo glorioso. Naturalmente que as chagas já não deviam aparecer, porque Cristo ressuscitou com um corpo totalmente novo. Mas, mesmo assim, foi vontade de Deus que as chagas permanecessem para que nós tivéssemos esta prova marcada de amor. Porque, tal como já disse, aquelas chagas de Jesus, as chagas são um sinal permanente do amor de Deus por nós. Sinal permanente do amor de Deus. Não para crer que Deus existe, mas para crer que Deus é amor. Deus é misericórdia e fidelidade. E o seu amor para conosco permanece eternamente. As chagas de Jesus são também um recordatório perene de seu amor, que chegou ao extremo no seu sacrifício na cruz. Sempre que olharmos para aquelas chagas de Jesus, nós pensamos logo na morte terrível que ele teve que passar, na sua crucifixão, na sua morte. Deus não se arrepende do amor de nos amar. Aliás, foi por amor que Deus nos criou. Por isso, a contemplação de seu amor é uma fonte de esperança. À vista do ressuscitado, que conserva as marcas da sua paixão, apercebemos-nos de que, precisamente ali, no ponto extremo da sua humilhação, que é também o ponto mais alto do amor, germinou a esperança para nós. Foi para isto que Cristo veio ao mundo, justamente para nos resgatar, nos salvar.
para nos dar a esperança, olhando para a nossa condição pecadora, olhando para as chagas de Jesus, nós ganhamos a contrição. Porque se Cristo morreu pelos nossos pecados, então cada uma daquelas chagas deve nos fazer pensar nas nossas fragilidades, o sofrimento que nós causamos a Jesus. Por isso é importante olhar para a cruz de Cristo crucificado, e dali chegaremos à esperança. Chegaremos à conclusão de que essa esperança já não desaparece. É uma esperança que dura, porque as chagas permanecem. E na cruz nasce e renasce também a nossa esperança, o nosso amor. Por isso, exclamava São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Pois a escolha é tua, a escolha é minha, mas Cristo está ali. Ele oferece-se inteiramente. Voltar a contemplar a humanidade do Senhor, ferida pelos nossos pecados, ressuscitada, pode ser para nós uma fonte de esperança. Como os apóstolos, Jesus não nos olha com ressentimento. O que aconteceu naquele momento doloroso de Jesus? Muitos deles o abandonaram, fugiram. Jesus não nos lança a cara os nossos pecados. Ele não se vira contra nós depois de pecarmos. Ele não nos olha segundo as nossas, não olha para nós de acordo com a imagem que nós apresentamos, se somos bons, as nossas debilidades, as nossas traições. Pelo contrário, reafirma-nos, porque o seu amor é verdadeiramente incondicional. Ele não diz amo-te se te portas bem, ou amo-te, para mim és um tesouro. Ele diz amo-te, porque tu és esta pessoa. Por isso é que diz o Salmo que Deus não quer a morte do pecador, mas antes que viva e se converta. Mas antes que se converta e viva. Então, para dizer que Deus dá-nos esta esperança. Ao olharmos para as chagas de Jesus, nós pensamos na nossa condição de pecadores, ao mesmo tempo que ganhamos a esperança. Nunca estamos totalmente perdidos. Basta nós olharmos para Ele e sabermos que por Ele passa a nossa salvação. Por nós, Ele morreu. Mas esta graça que Deus nos concede deve ser também acolhida. Porque não basta que Cristo morra por nós, é preciso também aceitarmos sermos salvos. E a Igreja dá-nos oportunidades para nós nos reconciliarmos com Deus quando nós estamos na condição de pecadores. Sobretudo pelo sacramento da confissão, um sacramento tão banalizado dos nossos tempos. Nós podemos pensar que por haver misericórdia em Deus, aí já não precisa de haver arrependimento. Não, a misericórdia é justamente a abertura que Deus tem para conosco, de nos dar o tempo de fazer a justa contrição pelos nossos pecados. Quando estamos em pecado, arrepender-se. Então, sabermos que Deus ama-nos incondicionalmente. É preciso olhar para este rosto misericordioso de Deus, na sua paciência.
reconhecer a nossa pequenez. E reconhecer a nossa pequenez não significa uma derrota, nem uma humilhação. Poderia sê-lo se Deus fosse alguém que quisesse dominar-nos, mas não. É o amor que o move, o amor incondicional por nós, que nos dá e espera que saibamos acolher e meter-nos nas chagas de Cristo pelo caminho da compaixão e da contemplação. Pode abrir-nos um autêntico Mediterrâneo. Aprendemos assim a refugiar-nos nessas feridas do amor, a amar com todo o coração aqueles que nos rodeiam, começando pelos que mais necessitam, que muitas vezes estão à beira do caminho, na nossa própria casa, no nosso próprio ambiente, e alguns também que estão distantes. Então, irmãos, dizer que é um momento também para refletirmos nesta festa, neste dia em que celebramos a festa das 5 chagas do Senhor. Dizer que aquelas chagas representam a dor, mas também, ao mesmo tempo, representam o amor. A dor causada pelos nossos pecados e o amor que Deus tem para conosco. E pensemos e olhemos para Ele, não apenas com um sentimento de pena, mas com um sentimento de contrição, e dizer que cada cristão que se arrepende, em cada passo positivo que se dá na vida, nós estaremos a aliviar aquelas chagas de Jesus. Que Deus te abençoe.